Irmãos, nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo no Catecismo Maior Westminster. Na semana passada, nós estivemos estudando a pergunta de número 9, que trata sobre a Trindade, tá? Há quantas pessoas na divindade? Nós vimos ali vários textos bíblicos, tá? Inclusive a fórmula batismal, quando Jesus fala lá de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E analisamos um pouco o texto, vimos sobre essa realidade das três pessoas da Trindade como sendo pessoas distintas, né? E, ao mesmo tempo, reafirmando a ideia, o ensino bíblico de que existe somente um Deus. Portanto, chegamos à conclusão, né, de que existe três pessoas numa única divindade. E hoje nós vamos continuar nosso estudo com a pergunta de número 10, bem como se tiver alguma dúvida ainda com base nesse tema, aqueles que tiveram aí na semana passada, e aqueles que porventura não participaram, se houver alguma dúvida pode perguntar, porque ainda estamos dentro do tema. Nós vamos ver aqui a pergunta de número 10 e também a de número 11 hoje, tá? Concluindo assim o nosso estudo sobre a doutrina da Trindade, né? Como também já vimos, a palavra Trindade não existe no texto bíblico, mas o ensino de que existe um único Deus e o ensino de que há três pessoas distintas que compõem essa única divindade, é claro nas Escrituras. Tá? Hoje ainda vamos ver alguns outros textos que também continuam apontando para essa realidade. Tá? Então, eu vou convidar a qualquer um que esteja aí, apostos aí com o Catecismo Maior, para fazer a pergunta e também ler a resposta de número 10 do nosso catecismo. Vamos lá, pastor. Pode ir. Tá. Pergunta número 10. Quais são as peculiaridades individuais das três pessoas na divindade? A resposta: é inerente ao Pai gerar o Filho, e ao Filho ser gerado pelo Pai, e ao Espírito Santo proceder do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Ok, obrigado. Então vamos ler alguns textos bíblicos aqui que falam sobre a questão ser gerado, inerente ao Pai gerar o Filho, e ao Filho ser gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procedente tanto do Pai como do Filho. Tá? E desde toda a eternidade é porque toda a obra de Deus e todas as ações de Deus, sempre devemos lembrar, foi já estabelecida na eternidade. Então, essa geração do Filho, embora ela tenha acontecido no tempo e no espaço, ele foi gerado um dia, o Senhor Jesus Cristo, no ventre de Maria, ela concebeu por obra do Espírito Santo, mas isso não foi um acidente de percurso, não foi uma coisa pensada a posteriori, ou seja, depois. Não. Desde toda a eternidade, Deus já havia estabelecido que o seu Filho Jesus haveria de nascer e seria nosso Redentor. Ele é o Cordeiro de Deus imolado, mesmo antes da fundação do mundo, então, desde toda a eternidade. E quando falamos, então, ele é gerado, inerente ao Pai gerar o Filho,
e ao Filho ser gerado pelo Pai, e ao Espírito Santo proceder do Pai, e isso desde toda a eternidade, é porque os planos de Deus aconteceram todos na eternidade. Quer dizer, não foi uma coisa que foi sendo estabelecida. Deus estabeleceu lá antes mesmo da criação do mundo, tá? Pois bem, vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 1, versos 5, 6, depois o 8. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E o verso 8. Verso 8. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amém. Obrigado. Então, uma palavra aqui muito significativa aqui, e todos os anjos de Deus o adorem. Sempre lembrando, a adoração é única e exclusivamente a Deus. E aqui está se referindo a Cristo, para que as pessoas adorem a Cristo, para que os anjos adorem a Cristo, e todos os anjos de Deus o adorem, a esse primogênito que é introduzido no mundo, diz, todos os anjos adorem. Percebam bem que nenhum anjo de Deus jamais aceitou a adoração de quem quer que seja. Há uma consciência, né, por parte dos anjos, quando em algumas manifestações angelicais, pessoas queriam se prostrar e adorar pela glória, pelo poder, por aquilo que é uma manifestação de um anjo. E eles sempre recusaram esse tipo de adoração. Nunca aceitaram, porque somente a Deus deve ser dado a adoração. E lembra agora aqui, Hebreus, que os anjos adoram esse primogênito, o primeiro a ser gerado. E, de certo modo, quando falamos sobre o primogênito, referindo-se a Cristo, é porque, na verdade, não somente ele é o primeiro a ser gerado, mas ele também é o unigênito. É o único que foi gerado, né, por Deus Pai. Todos Adão, Eva, foram criados por Deus lá no Jardim do Éden. Ninguém tinha sido gerado por Deus. Mas quanto a Cristo, ele foi necessário que, na sua encarnação, ele não fosse feito uma coisa assim, ele dele mesmo, ele está se autogerando no ventre de Maria. Mas ele foi gerado pelo Pai no ventre de Maria. Então, o Pai gera o Filho. Tá? E essa relação pai-filho não é uma questão de autoridade maior, autoridade menor, poder maior, poder menor. Não é uma questão nesse sentido. Mas é uma questão de uma divisão de ações dentro dentro da divindade, dentro da Deus, né, como Deus está estabelecendo. E cada um tem funções ou ações distintas. Deus Pai planejando a obra da redenção, Deus Filho executando, começando a executar ali na obra, na sua encarnação, seu ministério terreno e sua morte vicária lá na cruz, e o Espírito Santo aplicando essas verdades e o sacrifício de Cristo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, e ele foi enviado, né, sendo procedente tanto do Pai como do Filho. Tá? Então, o texto de Hebreus vai falar, aponta, embora nos diga que ele foi gerado, há uma pergunta de retórica, qual anjo que ele gerou? Eu lhe serei pai e ele será meu filho. Como?
qual desses anjos, que anjo poderia ser feito isso? Mas ele está falando, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz que todos os anjos adorem. Seria até um contrassenso, não seria claro? Anjos adorando um anjo, né? Isso eu digo, insisto, porque há a ideia de que Cristo é a primeira criatura de Deus, ele é como se fosse um anjo, né? Maior e tal. Não, isso não procede. Porque pelo fato de que só a Deus deve ser dado glória e adoração. Então, isso excluiria Cristo aqui dessa dignidade de ser adorado, tá? Então, Cristo, ele é Deus e ele foi gerado por Deus no sentido de que ele teve um início como ser humano. Como ser humano ele foi gerado, né? Lá no ventre de Maria. Então, o pai gera o filho, como nós vimos. Vamos abrir lá, João 1,14, verso 18. João, capítulo 1, né? Verso 14 e depois o verso 18. Pastor Ribas, alguém fez uma pergunta, né? Opa, deixa eu ver aqui que eu estava minimizado a tela. Uhum. Tá. E quanto ao anjo do Senhor, né? A pergunta da Renata. Renata, mesmo que Deus tenha sido gerado, Jesus tenha sido gerado aqui no ventre de Maria, mas existe já manifestações do anjo do Senhor no Antigo Testamento, e que esse anjo do Senhor era na verdade teofania, eram manifestações de Deus. Então, dentro da teologia, lembrando aqui, anjo não está falando da natureza ou como criado, mas o seu sentido é enviado por Deus. Anjos são mensageiros da parte do Senhor. E lá no Antigo Testamento, todas as vezes que você vê, inclusive os tradutores da Bíblia, colocam como sendo letra maiúscula, anjo do Senhor, refere-se a Cristo pré-encarnado. Ou seja, antes da sua encarnação, já havia manifestações. É claro que outros anjos também podem se encarnar, né? Podem se manifestar em carne, visível, pode ser palpável, né? Bem-vindo, Vladimir. E também vamos ver, por exemplo, o anjo do Senhor que esteve lá com Abraão e 2 outros anjos, né? Que seguiram para Sodoma e Gomorra, onde estiveram lá com Ló e libertaram a família de Ló daquela catástrofe lá. Aqueles lá eram anjos, né? Mas o terceiro, ele era um anjo do Senhor, que referia-se ao próprio Cristo. Tá? É uma manifestação, uma teofania, uma manifestação de Deus, antes da encarnação do Verbo. Tá? Eu não sei se respondi, mas a gente pode perceber essa distinção do anjo do Senhor porque aceita adoração, aceita culto, né? Lá no Antigo Testamento. Então, é o Deus que se manifestava. E aí, era colocado aí como o anjo do Senhor. Tudo bem, Renata? Ok, tudo bem. Boa noite, pastor. Posso ler o texto? Evangelho de João, né? 1, 14 e 18. 14 em primeiro lugar, boa noite. 18. Em primeiro lugar, boa noite ao pastor e boa noite aos irmãos. Tá? Tá, boa noite. Vamos lá. Evangelho de João 1, 14 e 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ok. Novamente, nós vamos ver aqui, quando está falando que é o Filho de Deus, tá? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Percebam, ele é unigênito porque ele é o único gerado. Unigênito significa isso. Não, ninguém mais foi gerado do Pai, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E no verso 18, ele vai falar que esse Filho de Deus, que é colocado de uma forma bem distinta como único gerado, ele é Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ponto e vírgula. O Deus unigênito, o Deus gerado, está se referindo a Cristo. E percebam, não é um Deus com D minúsculo, como se fosse um deusinho, ou um Deus tem alguma coisa de divindade, mas não é Deus de verdade. Não, refere-se a Cristo como sendo Deus, o Deus unigênito, né? Que está no seio do Pai, é quem o revelou. E, novamente, nós percebemos que há, pelo menos aqui, duas pessoas a quem está se referindo o texto. O Deus unigênito e o Pai que o Deus unigênito revela. Então, são duas pessoas distintas aqui nesse texto. Aqui ainda não estamos falando do Espírito Santo, mas aqui dá para perceber claramente. Primeiro, ponto. Jesus, o unigênito é Deus. Segundo, esse unigênito, ele revela o seu Pai, que é uma outra pessoa. Novamente, não tem sentido ele revelar ele mesmo, mas ele revela a Deus Pai. Ele dá testemunho acerca do Pai eterno, tá? E também João 3,16. Se alguém achar, pode ler. João 3,16. Se algum irmão quiser ler, fique à vontade. Porque Vou ler então. Pode ler, Deus Francisco. amou. Tá, estarei lendo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok, obrigado. Novamente, João 3,16 vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E lembrando lá em João 1, verso 18, que vai dizer que o Deus unigênito, o Filho, e portanto, a ideia de filho aqui não é a ideia de inferioridade, de ser de uma outra natureza, de ser ter menos poder, sua onipotência é menor, não. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Essa é a característica de Deus, e Jesus é Deus. Então, todos os atributos inerentes à pessoa de Deus está também nas três pessoas da divindade, de igual maneira, igual glória, poder, majestade. Os três são dignos de adoração, mas no planejamento da redenção, cada um vai fazer algo diferente, tá? Então, Jesus, ele é gerado, ele veio, era necessário assim, pelo Pai, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele seria o Salvador. Esse é o nome ou o significado do nome Jesus, aquele que salva. Ele é o Emanuel também. Ele cumpre aquela profecia que significa Deus conosco.
E, novamente, é uma profecia lá do Antigo Testamento, dizendo sobre que Deus estaria com os homens, ao Deus conosco, e é identificado claramente lá em Mateus, quando no capítulo 1 de Mateus vai falar sobre o Emanuel, é o Deus conosco. Cristo é, portanto, Deus. Ainda que muitas pessoas não aceitam a divindade, o termo trindade, eu não vi ainda ninguém, também não me deparei ou não fiquei gastando tanto tempo com isso, com aqueles que negam a trindade, para ver como é que eles explicam os textos que falam com clareza sobre a divindade das três pessoas. Tá? Nunca me deparei para saber como é que eles explicam esses textos, que manobra, o que malabarismo fazem para explicar esses textos. Tá? Tá bom. Nós lemos o texto de João 15, 26, ou não? Se não lemos, alguém pode ler, por favor? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Uhum. Amém. Obrigado, Francisco. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei. Claro que não está dizendo aqui que ele ia enviar ele mesmo. Aqueles que pensam que Cristo, não existe três pessoas distintas e Deus, o Pai, ele se transveste, né, de filho e de espírito, conforme a ocasião, como um ator troca de roupa. Então, é uma única pessoa que se manifesta de várias formas. Não é isso que a Bíblia nos ensina, mas nos ensina que são três pessoas claras e distintas. E nesse caso aqui de João 15, verso 26, vai dizer que ele haveria de enviar da parte do Pai. Enviar o Espírito da verdade, que é procedente de Deus. E esse dará testemunho de mim. Ou seja, a peculiaridade da obra do Espírito Santo é dar testemunho do Filho. Ele vem para fazer isso. De que maneira? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz essa obra de uma forma eficaz. Lembrando, o Espírito Santo é Deus. E a sua obra é eficaz. E todos aqueles que ele conduz ao arrependimento, esses se arrependerão. E todos aqueles que ele dá a iluminação da verdade serão iluminados. Porque o Espírito Santo é como Deus, a sua obra é uma obra eficaz, assim como a obra de Cristo. Todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. Ele não veio tentar buscar e salvar o que se havia perdido, mas ele veio definitivamente buscar e salvar o que se havia perdido. Mas não de todas as pessoas indistintamente, mas de todos aqueles que o Pai elegeu desde antes da fundação do mundo. Perceba a obra da Trindade. E o Espírito Santo, foi enviado por Cristo, ele é procedente do Pai e ele dá testemunho de Cristo. Nos fala João 15, 26. Vamos abrir lá em Gálatas 4, 6. Quem achar pode ler. Gálatas 4, 6. Porque vos sois filho, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ok. E porque vós sois filhos, lembrando
da doutrina da adoção, tá? Deus, ele adotou, por isso que nós somos filhos. Nós não somos filhos por nascimento, nós não somos filhos porque temos uma natureza divina, coisa assim, não. Nós somos filhos porque Deus nos adotou e ele adota quem ele quer, lembrando disso. Tá? A adoção é uma ação livre de Deus, de adotar a quem quer que ele queira adotar. E a esses que ele adotou, agora são filhos, Deus também envia ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que clama Abba Pai. Então, nós somos movidos, inclusive, agora a orar a Deus por esse Espírito, o Espírito Santo, aquele que dá o testemunho de Cristo, como nós já vimos, tá? Então, perceba que o Espírito Santo, ele procede do Pai e também ele procede do Filho. Ele procede, é enviado por um, enviado por outro. É procedente do Pai e do Filho, tá? E João, o último texto que nós vamos ver, acho que hoje, capítulo 17, verso 5 e o verso 24. Vamos ler, então. Pastor, pode me repetir, por favor? Pode repetir, por favor? João 17, 16? 5. Não, 17, Ah, 5. tá. Tá bom. Pode ler, Francisco, por favor. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Agora o E o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Ok. Perceba aqui, antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, a glória que ele teve antes da criação do mundo, então está falando sobre algo, o estado em que Cristo estava mesmo lá na eternidade. Antes que houvesse mundo, Cristo estava lá, né? Mas ele foi enviado, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, perceba que Cristo foi enviado, é o eterno gerado do Pai, foi gerado na história humana, no ventre de Maria, porque esse já era um plano eterno, por isso que ele é o gerado antes da fundação do mundo, no sentido de que todos os seus planos, embora se executem na história, se revela na história, no tempo, todos os seus planos como ele é o Deus eterno, e os seus planos também são eternos. Ele não é confinado ao tempo, e tudo que Deus faz também está lá, seus projetos, né? Antes mesmo que houvesse qualquer resquício de tempo, Deus já havia planejado todas as coisas. Então, essas são as peculiaridades individuais que existem desde a eternidade, tá? Tanto do Pai, do Filho e do Espírito. Tá? Então, cada um aqui agindo como suas atribuições, aquilo que haveria de fazer. Deixa eu ver o horário. Como se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus, tal qual o Pai? Como que nós podemos entender que o Filho e o Espírito Santo são Deus? Eu já estou lendo aqui a pergunta de número 11, para a gente, pelo menos, encerrar esse tema da Trindade. As Escrituras manifestam
que o Filho e o Espírito Santo são Deus, tal qual o Pai, quando lhes confere nomes, atributos, obras e adoração, tais que só são adequados para Deus. Na medida em que nós estávamos estudando, eu sempre estava ali enfatizando. Olha aqui, ele sendo adorado. Olha aqui. Então, percebam que aqui é algo que só faz a Deus. Os anjos o adorem, né? E por aí vai. Demonstra claramente, né, que se infere das Escrituras que são tanto o Pai, tanto o Filho como o Espírito Santo são igualmente parte desse único Deus. 3 pessoas, único Deus. Eu dei o exemplo lá do ovo, né, para quem lembra, que são 3 partes distintas, há distinção, uma de cada coisa ali, mas quando une os 3, forma um único ovo, a clara, a gema e a casca. Assim também podemos dizer sobre a Trindade. Os 3 são pessoas distintas, realizam obras distintas, mas podemos dizer que o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus Pai é Deus, né? Mas os 3 são um único Deus. São 3 pessoas, uma única divindade. Bom, vamos ver ali, 1 João 5,20, alguém pode ler? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O áudio, pai. Seu áudio, pastor. Ok, é verdade. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Já vimos sobre o unigênito Filho de Deus. Já vimos em João que o Deus unigênito, em outras palavras, ele é Deus, ele é o único gerado, ele nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, e este é o verdadeiro Deus. Não há como negar que aqui o texto está dizendo que Jesus, ele é Deus. E nomes, podemos ver também a divindade de Cristo através dos nomes que são conferidos a Cristo. Tá? Deus maravilhoso, Emanuel, enfim, podemos a própria maneira como o Senhor Jesus Cristo se apresentava aos judeus, quando ele dizia, eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, todas as vezes que ele falava, usava essa expressão, ele estava dizendo, se identificando como Deus. Né? E essa era a razão porque os judeus tinham raiva dele. Muitos querem colocar, historiadores dizem que Jesus mexeu na estrutura política e por isso mataram Cristo. Não, Jesus não mexeu na estrutura política, ele nem estava sendo aquele que estava proclamando libertação para os judeus lá do grande Império Romano e por isso ele foi morto. Não, ele foi morto porque ele dizia ser Deus. E essa é a razão porque os judeus queriam eliminá-lo. Então, perceba, ele jamais negou isso. Também, a adoração. Quantas vezes pessoas se prostraram diante dele e o adoraram? Em uma atitude de adoração.
E ele não fez como alguns anjos, que quando alguém iria se prostrar em adoração diante de anjos, dizia, por favor, não faça isso, eu sou um conservo teu, não me adore, porque eu não posso receber adoração. Cristo jamais fez isso. Todas as vezes que procuraram adorá-lo, ele simplesmente aceitou a adoração. Tá? Vimos também, lá em Atos, eu acho que não vou nem ler esse texto, lá de Ananias e Safira, que eles mentiram ao Espírito Santo. Depois, o apóstolo Pedro vai dizer, porque vocês mentiram para Deus. Novamente, identificando agora o Espírito Santo com Deus. Então, ele está dizendo, o Espírito Santo é Deus. E há outros textos também, como nós vemos na fórmula batismal. Aí já fazendo um apanhado geral, né, para concluir o nosso estudo. A fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seria até uma abominação, um homem mortal, que não tem natureza divina, ele se coloca em pé de igualdade numa fórmula dessa, como uma fórmula batismal. Batizando em nome do Pai, mas também aqui no meu nome e no nome do Espírito Santo. Se não fossem parte dessa única divindade, pessoas que compõem essa única divindade. Quando nós vemos também sobre a bênção apostólica, os apóstolos estão ensinando, é uma bênção trinitária, né? A graça de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito seja com todos vocês. Então, novamente, é uma fórmula trinitária de bênção, onde é incluído o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? 2 Coríntios, vamos ler esse texto, 2 Coríntios 13, 14. Quem achar pode ler? Último texto que vamos ler. Desculpa, é 2 Coríntios 13, 13. Tá, pastor. Estava procurando aqui, eu digo. Foi escrito errado aqui. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Uhum. Ok, obrigado. Então, devemos lembrar também que no culto é sempre trinitariano. Né? O culto divino prestado ao Filho e ao Espírito Santo, bem como ao Pai. Quando você vai estudar Efésios, você vai perceber com muita clareza a obra trinitária da salvação, da redenção, cada um fazendo a sua parte. Então, não temos como fugir. Aqueles que se opõem à doutrina bíblica da Trindade, dizendo que não existe a palavra Trindade, e por isso então querem dizer que não existe a doutrina, estão equivocados. E eles não poderão responder ou explicar esses textos razoavelmente, negando o que o texto diz. Então, se uma pessoa quer fugir do termo Trindade, mas ela vai olhar para o texto e vai ver lá, Deus é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. É o que a Bíblia ensina. E, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que são três pessoas distintas. Apocalipse vai falar também sobre eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Isso é atribuído a Deus.
inclusive nos profetas. E depois vai dizer que eu sou o alfa e eu sou o ômega. O ômega, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, eu que estive morto e revivi, falando sobre a sua obra expiatória e a sua ressurreição. Então, identificando a obra e a pessoa de Cristo como sendo obra de Deus e a pessoa do próprio Deus. Tá? Então, realmente, concluindo, irmãos, se alguém perguntar quantos deuses existem segundo a Bíblia, a resposta vai ser o quê? Vamos aí fazer essa... Quantos deuses existem segundo a Bíblia? Alguém pode responder? Estou esperando. Eu acho que a filha da Jamile respondeu, pastor. Pois é. Respondeu. Só um. Um único Deus. Até Um único Heloísa Deus. já sabe. Exatamente. Quantas pessoas distintas a Bíblia chama de divina? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok. E a única conclusão lógica que nós podemos tirar disso tudo, então, é que existe um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, e cada uma delas sendo verdadeiramente Deus, tal qual as outras duas. Essa é a conclusão do ensino de hoje.